Essa noite, num culto especial da juventude, comemorando e celebrando, né, o mês da juventude dos batistas, eu quero conversar com vocês acerca de um homem, mas eu quero construir uma ideia dentro daquilo que Deus está ministrando muito forte ao meu coração. Quem caminha de perto comigo sabe que tudo que Deus vai ministrando ao meu coração, eu fico partilhando, porque eu creio muito sério, que eu quero toda a atenção dos irmãos aqui. Se você veio no culto é porque você está com saudade, então você presta atenção aqui, senão eu vou ficar com saudade de você e chamar seu nome aqui para sentar comigo na frente, amém? Mas agora eu quero conversar com você a respeito de algo muito sério, de algo que não é assunto só para criança, não é só assunto para adolescente e jovem, não é assunto só para adulto, mas é assunto para todos os seres humanos. E eu quero começar essa nossa reflexão pensando um pouco sobre a ansiedade. Nós somos homens e mulheres muito ansiosos. Mentira minha? Não é mentira, porque a OMS vai dizer que 50% das entradas nos hospitais, 50% é culpa de quê? Da ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso, frente a algumas pesquisas, do mundo. Então a ansiedade nos consome. Eu gosto de pensar que isso também tem reflexo e é fruto de uma construção histórica também. O brasileiro, todo ser humano, nascido, né, pelo pecado, ele é ansioso porque ele é escravo. Todo escravo ele é ansioso, você concorda comigo? O escravo não tem convicção se vai comer ou não amanhã, porque ele é escravo do seu senhor. Nós não somos chamados para sermos escravos, nós somos chamados para ser o que, Tintim? Filhos de Deus. E o filho, ele sabe o pai que tem, e ele sabe que o pai irá cuidar. O filho não se preocupa com o dia de amanhã, porque o próprio pai disse: por que vocês tanto se preocupam, se até os pássaros eu tomo conta? Então os filhos têm convicção do pai que tem, logo vivem na convicção do hoje. É por isso que o filho mais velho, o filho que era unigênito e agora começou e passou a ser primogênito, primeiro de muitos irmãos, vai nos ensinar a oração, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como a gente acabou de cantar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas ele vai dizer também que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque é isso que ele nos ensina. Os filhos vivem o hoje. Os escravos perguntam para Jesus: como eu faço para herdar a vida eterna? A resposta do filho mais velho é o quê? Faça isso, meu irmão. Você conhece os mandamentos? Conheço, faça isso e viverá. Então os escravos e a mentalidade escrava sempre se preocupa com aquilo que vai receber. É sempre uma relação daquilo que vai ganhar, nunca daquilo que vai entregar. Então o problema da ansiedade na minha vida e na sua vida é que nós vivemos preocupados com o que irá acontecer, com o que não está debaixo do nosso governo, com o que não está debaixo dos nossos olhos. Mas o Cristo que nos chamou para caminhar e nos convidou para uma caminhada, ele não vive nessa perspectiva. E é por isso que Paulo vai dizer e vai nos ensinar isso. Nós não olhamos nem Cristo mais com o olhar humano, mas agora nós olhamos como nova criatura. Você lembra desse texto? Quem aqui da Central batizou aqui lembra esse texto? 2 Coríntios capítulo 5. Vai dizer o quê? Vamos, gente. Tem batizado aqui não? A quarentena não pode esquecer os textos bíblicos. Qual que é o texto? As coisas, eis que algumas coisas, tudo se fez novo. Então as coisas velhas se passaram. Então quem vive na expectativa daquilo que já se passou, não entendeu ainda o novo nascimento. Quem ainda está preocupado que aquilo que ele fez ou deixou de fazer no passado, se vai levar ele para o céu ou para o inferno, ainda não entendeu que nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, tudo que viveu para trás ficou para trás. Agora no Espírito, não mais um batismo de João Batista de arrependimento, mas agora o batismo de Jesus, onde a pessoa morre e agora ela nasce uma outra pessoa, e agora uma outra perspectiva, e agora um novo caminhar. Você concorda comigo ou não? Você concorda com a palavra de Deus, que vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele faz dessa criatura todas as coisas novas.
Mateus, você está conversando de ansiedade, de novidade de vida. É porque nós precisamos lembrar de alguns fundamentos da fé, para na caminhada nós não desistirmos, para na caminhada nós não deixarmos com que as circunstâncias da caminhada façam com que eu e você fiquemos pelo caminho. Eu sou um cara um pouco ansioso, eu luto contra isso. Eu não lembro mesmo, de fato, eu não lembro quando eu cortei a minha unha do dedo da mão. Eu não vou falar que eu nunca cortei, que meus pais já devem ter cortado. Eu nunca, não lembro da vez que eu cortei com tesoura. Mas eu tenho vencido isso, por causa de uma decisão. Quem me acompanha sabe, eu falei assim, eu não vou comer unha. Claro que tem um incentivo do irmão Emílio, que falou que vai me dar um tênis novo, se ele puder cortar minhas unhas. Mas faz parte também de um tratamento que Deus tem feito com Mateus. Porque por mais que a gente entregue a nossa vida para Jesus, muitas vezes na caminhada nós queremos assumir a rédea de novo. E Deus está ministrando, meu irmão, num texto bíblico, na minha mente, no meu coração, todos os dias. A Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 14, algo que tem remexido dentro do meu ser. Algo que é do Espírito, mas tem renovado a minha alma. Porque o ansioso não dá abertura para o temor do Senhor. Porque quem teme o Senhor não consegue ser ansioso. E a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de dar. Então nós, na maturidade cristã, nós queremos alcançar a sabedoria. E quando a gente vai para Eclesiastes, um texto de um sábio, que nos leva a esse lugar de sabedoria, que nos convida a lugar de sabedoria, esse texto vai dizer para mim e para você, sabe o que? Capítulo 7, versículo 14, vai dizer o seguinte: aproveite o dia bom. Quando vier o texto vai dizer mais ou menos o seguinte: quando vier o dia bom, aproveite o bem. Aproveite esse dia. Mas quando vier o dia mau, em nome de Jesus, ouça esse texto. Quando vier o dia bem, aproveite bem. Mas quando vier o dia mau, saiba, Deus fez um, tanto outro. Para quê? Para que o homem não conheça sobre o seu futuro. Para que o homem não conheça sobre o seu futuro. Quando vier o dia bom, aproveite, deleite, desfrute. Mas quando vier o dia mau, saiba, foi Deus que fez tanto o dia bom, tanto o dia mau. Para quê? Para que eu e você não possamos conhecer sobre o futuro. O temor do Senhor nos leva ao entendimento de uma sabedoria, de total confiança, onde o meu coração não consegue dar espaço para a ansiedade. Porque mesmo no dia bom e no dia mau, é Ele me lembrando que Ele está cuidando de todas as coisas. Mesmo no dia mau, é Ele me lembrando que Ele é o meu Senhor, e se Ele é o meu Senhor, Ele irá me direcionar pelas veredas. Se Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Como sempre a gente ensina aqui, não vai faltar doença, amém? Não vai faltar desemprego, não vai faltar crises, mas mesmo mediante essas circunstâncias, a minha convicção está no Cristo Jesus. O meu temor está centralizado em Cristo Jesus, e nele eu me torno um filho maduro, sábio, e entendo que vai vir dia bom, e nós temos que celebrar, mas vai vir também o dia mau. Eu não sei como é que tem sido a sua semana, mas eu fui acometido de dias maus nessa semana. Você acredita que Deus usou uma irmãzinha para me ligar? Olha como é que Deus é. Deus usou uma irmãzinha que não me conhece para me ligar, e eu atendi. Chuta quem era? Eu também não sei. Mas ela me ligou e ela disse: oi, meu irmão. Eu falei: oi, minha irmã. Deve ser alguém da igreja. Será que é alguém que está criticando que a igreja foi pintada de preto e a culpa foi minha? Mas não era, não. A irmã me ligou e falou o seguinte: eu posso ler um texto com você? Eu falei: pode sim. Eu tinha acabado de compartilhar como é que estava a minha semana com um amigo. E ela falou: posso ler um texto com você? Eu falei: pode. E ela falou o seguinte: está lá no texto de Filipenses capítulo 4. Eu falei: lá vem. E ela começou a ler: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes,
faça conhecido diante do seu Pai, está lá no céuzinho, em súplicas, em orações, em ação de graças. E ela falou, eu falei assim, amém, minha irmã. Veio num tempo oportuno. Eu falei, alguém já deve ter ligado para ela. Ela falou assim, eu e meu marido, a gente liga para as pessoas aleatoriamente, a gente pode voltar a ligar para você? Eu falei, pode sim, Deus te abençoe. Então você vê como é que Deus vai nos ensinando, nos detalhes, Ele vai nos lembrando, dizendo o seguinte, ei filho, fala para mim o que está pegando, fala comigo o que está acontecendo. O problema é que na loucura da vida e na nossa rotina, nós esquecemos de entregar e confiar o nosso todo ao Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que nós nascemos do Espírito, mas não deixamos com que o Espírito seja o quê? Aquele que nos transborde, nos encha, e no processo da caminhada, eu e você, Roberto, sejamos transbordantes do Espírito Santo. Por que ser cheio do Espírito Santo? Se o batismo do Espírito Santo é quando o homem e quando a mulher se converte, aí é o batismo do Espírito Santo, Ele nos batiza por esse novo de Deus, uma nova criatura. Agora Ele nos convida também a sermos cheios, enchei-vos do Espírito, porque no processo da caminhada nós não paramos, é sobre conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. E se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, aquele que encostar em mim, aquele que se trombar comigo, vai ser o quê? Impactado com a graça de Deus. Porque aquele que é cheio do Espírito, já pegou um copo cheio e já balançou, ele vai estornar, vai estourar, vai sair, vai transbordar. E nesse novo de Deus, onde não cabe a ansiedade, mas cabe o temor, Ele nos convida a viver um novo no Espírito. E no Espírito não tem espaço para um olhar humano. E é isso que a gente não entende. A gente continua vivendo, a gente fala que ama Jesus, mas a gente continua vivendo aquilo que é coisa velha, aquilo que não é do Espírito. Está vendo? Sabe por quê? Porque a gente ainda vive num cristianismo onde a gente quer ser juiz. Nós pregamos juízo, mas nós não pregamos justiça. O juízo não é comigo nem com você. O que é para mim e para você é sermos justiça de Deus nessa terra. A gente quer converter o outro sem relacionamento. Está errado. Primeiro a comunhão, depois o Espírito converte. Nós não pregamos mais arrependimento, porque a gente quer que o outro se arrependa para depois andar com a gente, que ele não é bom igual nós. Coisa da velha vida, da vida antiga. Porque aqueles que são nascidos do Espírito, eles não olham o outro com esse olhar. Eles não olham o outro com esse olhar. Mas ele entende que o arrependimento, que nós vamos pregando arrependimento, e com os encontros, em nome de Jesus, receba isso aqui, em nome de Jesus, quando nós vivemos com esse olhar do Espírito, aí nós vamos promovendo encontros. A gente não espera o outro se arrepender para a gente se encontrar. A gente promove encontro para que o outro se arrependa. Amém? Então para com essa bobeira de olhar para um outro que você tinha que estar olhando como irmão e achar que tem que esperar ele se converter para você chamar ele para o seu meio. Não. Promova o encontro. Promova o encontro e viva o arrependimento. Porque vivendo arrependimento e promovendo encontro, as pessoas, meu irmão, em nome de Jesus, vão ser constrangidas pelo amor de Deus. E como você vai estar cheio do Espírito Santo, com temor alinhado ao Senhor, aí sim, você vai transbordar daquilo que Ele liberou. Amém? Vamos, abre comigo aí 1 Timóteo, me perdoa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Eu quero ler agora uma orientação de Paulo ao jovem Timóteo. Timóteo era um jovem temente ao Senhor. E eu gosto de pensar na vida de Timóteo porque na caminhada cristã dele, um homem que foi muito bem formado. Foi muito bem formado. Ele tinha os requisitos para caminhar com Paulo. Não que Paulo era o cara, não que Paulo era o bom, mas quando Paulo olha para aquele jovem, ele vê naquele jovem algo, e mesmo sendo um jovem,
numa leitura, e alguns teólogos vão dizer que tímido, e outros estudos vão dizer que um jovem doente, mas um jovem obediente. Um jovem obediente. Um jovem que teve que entender que a confiança dele estava totalmente em Cristo, porque quando ele se entrega para a caminhada, ele vai para uma vida sem volta. Tem como olhar para trás. Aquele que se lança no arado, o que acontece? Não pode olhar para trás. E Timóteo entendeu isso. Mas na caminhada cristã, nós enfrentamos momentos e dificuldades que nos desanimam. E o desânimo provoca em nós, e pode ser provocado de vários jeitos. Pessoas decepcionando a gente nos provocam o desânimo. Falta de confiança, incertezas e dúvidas, vai colocando o nosso coração num lugar de um ansioso. E a ansiedade, ela é um tom que chega perto da incredulidade. O ansioso, ele beira a incredulidade. E a Bíblia vai dizer que Timóteo está cansado, desanimado, porque dentro da realidade ali que Paulo vem escrever, as pessoas achavam que Timóteo era jovem demais. As pessoas achavam que Timóteo era novo demais para estar falando o que estava falando. E muitos dos irmãos não os ouviam. Por quê? Porque ainda não tinham no seu entendimento sido transformada essa consciência. Mas Paulo bate nos irmãos? Não. Mas Paulo bate nos falsos profetas. A Bíblia vai dizer que naquele tempo tinha as duas correntes, tinha os dois grupos que estavam atrapalhando a caminhada de Timóteo. Os falsos profetas com as suas vãs filosofias, que a coisa era até parecida, mas não era o verdadeiro. A gente sempre fala na nossa célula, né? Sempre falava que tem, sabe aquela, hoje tem aquela camisa falsificada, que é muito parecida. Antigamente não, né, Felipe? Antigamente as camisas de futebol, você olhava assim e falava, isso aqui é do camelô. Era ou não era, meus irmãos? Kim sabe muito bem disso, né, Kim? Usou muito falsificado ali naquele jogo. Mas hoje não. Hoje as camisas falsificadas, né, Kim? Você já percebeu? É idêntica. Então se você pega uma camisa do maior de Minas, do Cruzeiro, amém? Do maior de Minas, do Cruzeiro, falsificada, você olha para ela, idêntica. A etiqueta está igual, a costura é igual, o patrocínio é igual, mas ela é a camisa do Cruzeiro? Não é. Ela até parece, mas não é. Então naquele tempo o que estava acontecendo, até parecia verdadeiro, mas não era o verdadeiro. Eles pregavam algo parecido, era o mesmo livro, mas não era o verdadeiro. Por quê? Porque ainda faltava o novo nascimento no Espírito. E Paulo vem bater. Mas também tinha um outro grupo na igreja, que não respeitava Timóteo por causa da sua idade. Por causa da sua idade. E Timóteo batalhando, meu irmão, pregando o Evangelho, cumprindo o Evangelho, anunciando o Evangelho. E aí Paulo chega para ele e fala o seguinte, no capítulo 4, no versículo 12: Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu vou ler de novo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essa palavra Paulo direciona para quem? Para Timóteo, para o jovem. Ele não está falando aqui para o povo, ele está falando para o próprio Timóteo, dizendo o seguinte: ei, meu irmão, olha para mim aqui. Ninguém, ele fala para Timóteo, foca em mim aqui. Ninguém despreze você. Ele não está dando ordem para os outros, mas nesse entendimento de um novo nascimento,
de um novo olhar para a vida, Silvana. É agora uma nova consciência que entende que ninguém pode desprezar pelo fato da sua idade. Ninguém pode desprezar porque você aceitou Jesus ontem. Mas ele convida e alinha Timóteo para um direcionar, dizendo o seguinte: mas você deve ser um exemplo. E exemplo não é imitação, simplesmente. Quando a gente vai ouvir e ler as cartas paulinas, a gente vai dizer do mesmo Paulo, que vai dizer para o povo de Corinto que sejam embaixadores de quem? De Cristo nessa terra. Nesse mesmo espírito, Paulo está ministrando na vida de Timóteo. Você já parou para pensar no que significa uma embaixada? O que é uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil? O que é, gente? É o quê? Um território. A Polícia Federal pode invadir? O Exército pode invadir? Só se declarar o quê? Guerra. Então, o território ali não é como se fosse, é o país. Está entendendo a diferença? Você não é como se fosse. O convite para você é ser embaixador. O convite não é para mim e você, Aquiles, sermos imitadores simplesmente, mas sermos de fato a embaixada de Cristo. E como é que a gente faz isso? Imitando homens e mulheres de Deus, alinhados com o Espírito, nascidos de novo, que encara os falsos profetas, aqueles que pregam coisas que são até parecidas, mas não é o verdadeiro. Usa até a Bíblia para destravar os códigos da sua mente, para te chamar para um novo, mas que não te chama e não te inspira para uma caminhada para ser exemplo de quê? Um exemplo na palavra. Como, Mateus? Não só lendo à noite, aquele que conhece a palavra de Deus. Porque aquele que teme o Senhor conhece as suas palavras. Aquele que ama o Senhor se entrega e vive o quê? E vive conforme a sua palavra. Sabe quando a gente volta para o desânimo, esquecemos da palavra que Deus liberou a meu respeito e a seu respeito. Que palavra é essa, Mateus? Quando ele vem ao mundo, Jesus, quando vem ao mundo, ele passa aí um tempo caminhando, crescendo no Espírito, fortalecendo onde? No Espírito. E a Bíblia vai dizer que chega o dia de Jesus ser batizado, cara. E quando Jesus é batizado, a Bíblia vai dizer que acontece algo que é mistério para mim e para você. O que acontece? O céu se abre e do céu vem uma voz dizendo o que, Lincoln? Esse é o meu, em quem eu me comprazo. E a Bíblia vai dizer que vem a pomba que representa o Espírito Santo de Deus, né? Está ali a trindade estabelecida, sendo revelada ao mundo. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus direciona Jesus para onde? Para o deserto. E Jesus vive o que? A sua quarentena. Olha para você ver, Jesus também vive a quarentena dele. E a Bíblia vai dizer que no final da quarentena vem quem para conversar com ele? O Satanás, o diabo, o capeta. Didi para quem é íntimo. Se não é íntimo meu, não sei se é seu. Mas vem o diabo, meu irmão. E o diabo vem dizer o seguinte: ei, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus podia fazer isso, Deus. Mas o que ele fala? Nem só daquilo que eu posso fazer com as minhas mãos, nem só de pão viverá o homem, nem só daquilo que eu sei que eu posso realizar com as minhas próprias mãos, mas de toda a palavra que vem da boca de quem? Deus. Qual era a última palavra que tinha vindo da boca de Deus? Esse é o meu Filho amado,
Então, na nossa caminhada cristã, o diabo vai nos atentar sim. A Bíblia vai dizer, tem hora que a gente esquece do mundo espiritual. A gente esquece que o diabo, ele atazana a nossa vida também. E não é fora da igreja não, a maioria das vezes é no meio. Com coisas que parecem a verdade, mas não é a verdade. E na caminhada ele nos pergunta, mas se és filho de Deus, por que você está passando por isso? Opa. Se és filho de Deus, por que aconteceu isso? Opa. Se és, mas Jesus vem nos ensinar, eu posso fazer o que eu puder fazer com as minhas mãos. E eu sei que você pode ter algumas coisas que você pode fazer com suas próprias mãos. Mas não é sobre isso. Tem gente que vive a caminhada cristã confiando nas suas próprias mãos, irmão. E aí, por isso que chega um determinado tempo da vida que se cansa. Mas não é para viver disso. Quem mandou você viver assim? Isso é coisa da velha natureza. Agora no Espírito, nós cremos numa palavra liberada sobre mim e sobre você. Que eu e você, nós somos escravos. Nós somos filhos e filhas amadas pelo Pai. E aqueles que são filhos não dão espaço para ansiedade. Mesmo que ela venha tentar o nosso coração, remoer o nosso coração, o nosso temor, ele é renovado. Como? Através da comunhão. Mas através da palavra. E é por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, seja um exemplo na palavra. Entenda que momentos difíceis virão, tá? Mas você é um homem que crê na palavra. Então seja convicto naquilo que você prega. Mas não só na palavra, seja exemplo no procedimento, da forma que você vive. Quem vive o novo de Deus, vive de uma forma diferente. Não é que aquilo que ele precisa fazer vai tornar ele alguém. Porque os filhos e filhas de Deus entendem que não é sobre a expectativa daquilo que precisa fazer para ser alguém. Porque ele entende a convicção de quem ele já é. O que ele é? Filho e filha de Deus. Então os que vivem na expectativa daquilo que serão, ainda não entendeu o que é nascer de novo. E é por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, seja exemplo na palavra, mas seja exemplo também no procedimento. Porque no dia mau, o Senhor também é o dono. Mas no dia bom também. Ele vai continuar dizendo, seja exemplo no amor. A Bíblia vai nos ensinar, meu irmão, que o amor é o fruto do Espírito. Contra as obras da carne, nós precisamos responder com o fruto do Espírito. E o amor é a base de todas as coisas. Porque Deus, nosso Deus, Ele é amor. E nós estamos vivendo isso aqui na Central, o ano do amor. Porque a gente crê que nisso a gente conhece o amor. Cristo, o que aconteceu? Cristo deu a sua vida por nós e agora eu e você precisamos dar a nossa vida em favor de quem? De Deus? Não, dos nossos irmãos. Então ele é Timóteo lembrando, seja exemplo no amor. Não um amor que você precisa ir com a expectativa daquilo que precisa receber, mas na convicção daquilo que precisa entregar. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo gritar no seu coração nesse momento. Para de achar que a caminhada cristã é do homem e da mulher que chega até Deus, que se achega até Deus, pensando, Vitor, naquilo que vai receber de Deus. Isso é coisa de escravo, que vai em direção de alguém, ou do patrão, ou do chefe, ou de alguma coisa, na expectativa daquilo que vai receber. É aquele brasileiro que se tem um trem na prefeitura, o bolo da prefeitura de Timóteo, se é para cada um pegar um pedaço, o brasileiro quer pegar quantos? Deixa o Espírito convencer do seu pecado aí, meu irmão. Está entendendo? Tem a lembrancinha para a gente levar para casa, é cada um pegar um. Os brasileiros pegam quantos? Ah, mas tem uma irmãzinha lá em casa. É o nosso coração, meu irmão, que precisa nascer de novo. Porque no Espírito, nós não vamos nas relações pensando naquilo que eu vou receber dele ou dela, mas é me perguntando o que eu posso entregar. Quando Paulo fala para Timóteo ser exemplo no amor, é para ele entender que não precisa ter expectativa naquilo que os outros vão responder com a vida dele, mas ter uma convicção naquilo que ele precisa, Robson, entregar. Como é que tem sido as suas relações? Seu casamento? A sua pergunta é naquilo que você precisa receber?
As suas crises do casamento é dentre as coisas que você não recebe? As crises na sua amizade, as crises do seu trabalho, é dentro dos assuntos daquilo que você não recebe em troca? Ou daquilo que você foi procurar e não recebeu? Está errado, meu irmão. No amor, o homem e a mulher de Deus, o filho e a filha de Deus, não enxerga com essa consciência mais, mas enxerga perguntando: o que eu preciso entregar? Então eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ensine nessa noite, ou nesse dia que você está nos assistindo, que não é sobre aquilo que eu preciso receber, mas a pergunta é: no que eu preciso entregar? A minha oração é que a partir de hoje, nessa noite, você saia daqui com essa consciência, se perguntando não é aquilo que você vai receber do outro, mas daquilo que você precisa entregar em favor do outro. E Paulo começa a fortalecer Timóteo, dizendo: mas seja exemplo também na fé, porque aquele que consegue entregar, o consegue porque tem a fé, uma fé que gera movimento, e que assim estabelece um ambiente de pureza. Deus chama os filhos e filhas a um tempo de pureza. Não é que você não vai pecar não, meu irmão. Entenda uma coisa: Deus não espera que você não peque. Ele sabe que você vai errar, Ele sabe que eu vou errar. O que Ele espera de mim e de você é que eu e você não estejamos no estado do pecado, mas a gente continua com a mentalidade escrava, pensando aquilo que eu fiz, pensando aquilo que eu realizei, deixando isso alterar a minha caminhada cristã. É porque a gente não nasceu de novo. Ainda na cabeça e na cosmovisão que nós somos juiz, mas não justiça. E aí perdemos a oportunidade de sermos plenos em Deus. Plenos em Deus. Deus nos chama para algo novo, meu irmão. O Espírito Santo nos chama para algo novo em Deus. Algo novo em Deus. De uma nova consciência, de filhos e filhas, que mesmo que passem momentos difíceis, momentos estranhos, eles lembram o seguinte: ei, ninguém vai desprezar você, mas não é porque você é bom, é porque você é filho, mas seja exemplo, na fé, na pureza, no amor, no procedimento e na palavra. Porque aí você não vai dar abertura, você não vai dar abertura para a ansiedade, no seu coração não vai ter abertura para o medo. Mateus, mas você acabou de declarar no início que você passou por uma semana ansiosa. Sim, mas Deus é um Deus que nos perdoa. Deus é um Deus que na caminhada vai nos lembrando, porque eu e você, a gente esquece muito fácil das coisas, é ou não é, negão? Você sabe o que você comeu, Bruno? Você sabe o que você comeu na quarta-feira da semana passada? E na quinta retrasado? Nós esquecemos fácil das coisas. É por isso que na caminhada cristã, Ele nos convida para uma vida de conhecê-lo, mas não só conhecê-lo, mas agora prosseguir em conhecê-lo, que Ele vai se revelando a nós. Ele vai fazendo o meu caráter, o seu caráter ser parecido com o dele, para que nós possamos ser uma embaixada de Cristo nessa terra, para que a gente não possa ser algo parecido, mas que a gente possa ser a extensão, que vai revelar a graça de Deus, a extensão que vai lembrar o meu irmão e a minha irmã, que o pecado, que aquilo que ele cometeu, não define quem ele é. E se o diabo vier, alguma manhã, ou alguma tarde, alguma noite, te perguntar: mas se és filho de Deus, por que você fez isso? Você vai falar: o que, meu irmão? Eu não vivo pelo aquilo que eu faço, agora eu vivo na convicção de quem eu sou, filho de Deus. Filho é perdoado, filho é amado e é chamado para um novo de Deus. O filho e a filha de Deus é chamado para um novo tempo. E mesmo que as pessoas desprezem, há um coração intencional em viver, sendo exemplo na fé, na pureza, no amor, no proceder e na palavra de Deus. Mas Mateus, e o que eu fiz? Meu irmão, esquece o velho homem e vai viver o novo de Deus. Para de viver no velho homem, para de viver num tempo antigo, e vá viver o novo de Deus, o que Ele estabeleceu. E o que Ele estabeleceu é para que eu e você sejamos embaixada de Deus, para anunciar ao mundo: arrependam-se. Como? Arrependam-se e caminhem comigo? Não, vamos caminhar junto, vamos propor a mesa da comunhão, vamos armar a mesa da relação,
para que na comunhão, na vida de arrependimento, eu possa promover os encontros, onde os nossos irmãos que ainda não sabem que são nossos irmãos, tá, vão crer que são. Está entendendo mais? Nós vamos promover o encontro, e no encontro, eles vão ser impactados pela graça de Deus. Por quê? Porque você entendeu que a ansiedade você pode vencer em Jesus, que o medo você pode vencer em Jesus, mas que tem uma responsabilidade para mim e para você como embaixadores de Cristo. Ser exemplo na fé. Seja um homem e uma mulher de fé. Ser exemplo no amor, no proceder, na palavra e na pureza, que só em Jesus nós vamos conseguir, filho. Só em Jesus. Não há outro lugar, não há outro alguém, só em Jesus. Só em Jesus. Se alguém vier te perguntar, mas se és filho de Deus, você olha para ele e fala o seguinte: meu irmão, comigo não. Eu sou filho, Aline, eu sou filha amada de Deus, em que o Pai tem prazer. Você crê nisso? Então para de pensar como escravo. Você crê nisso? Você crê nisso? Então para de viver pelos seus deuses. Você crê nisso aqui? Então comece a ser um exemplo na fé, no procedimento, na palavra de Deus, no amor e na pureza. Quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Nós queremos vir a Ti, entregar todo o nosso ser. Nós queremos entregar tudo que somos. Nós queremos entregar tudo que temos vivido, Senhor, nas Tuas mãos. Nos livra de vivermos como escravos, sendo que o Senhor já fez a mesa, sendo que o Senhor já montou a mesa para os filhos e filhas se assentarem. Mas nos dê, Deus, o real entendimento do novo do Senhor, daqueles que são nascidos do Espírito, que não vive mais num olhar e numa cosmovisão da velha natureza, pensando naquilo que o outro tem que me julgar, porque ninguém pode nos julgar, a não ser o Senhor que virá, não veio ainda. Mas nós estamos no tempo da justiça do Senhor, nós estamos no tempo de pregar o Teu arrependimento, e é por isso que nós queremos dizer ao Senhor: nós precisamos de um coração igual ao Teu, nós precisamos estarmos alinhados com o Teu coração, Pai. Nós queremos ouvir essa palavra do apóstolo Paulo e crer nesse negócio aqui, mas nós queremos ser exemplo, Pai, aqui em Timóteo, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, exemplo na fé, Deus, homens de fé, a fé que move, não a fé daquilo que eu preciso receber, mas a fé que eu me movimento, porque eu preciso entregar, no amor, que não pergunta naquilo que é recíproco ou não, mas naquilo que eu preciso me entregar em favor do meu irmão, na palavra que é meu guia, não desculpa para as minhas ideias, como os falsos profetas faziam, na pureza, que não é sobre uma falsa, sobre um legalismo, sobre uma falsa liberdade, não, mas uma pureza na liberdade do Senhor, e num proceder, para que na forma que a gente caminhe, o Senhor seja revelado. Mas nessa noite nós clamamos por um coração igual ao Teu. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar junto essa canção. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar onde você está, em espírito de oração, em espírito de oração, dizendo: Senhor, me dá um coração igual ao Teu, me dá um coração parecido com o Senhor. Se Tu olhares, Senhor, olhe, Senhor, pra dentro de mim, som do nosso coração, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Você tem esse desejo? Declare: nós precisamos do Teu perdão, Pai. Renove o nosso coração, para que possamos ser redimidos na Sua história. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração de
quero ser exemplo nesse amor, Jesus. E ao olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Nós clamamos, Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, Você crê nessa verdade? novo coração. Você crê nessa verdade? É algo da sua alma dizendo: Senhor, me renova o meu coração. Que o Espírito renove a sua mente nesse tempo. Que nessa noite o Espírito Santo venha renovar a sua consciência. Nos lembrar que nós já fomos regenerados por Ele, mas Ele também quer nos redimir. Redimir na história que Ele tem construído. Ele quer contar com você, sendo um filho e filha de Deus, revelando a graça de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que a sua semana seja cheia do Espírito Santo de Deus. Fica sentado no seu lugar. Em nome de Jesus, que a gente vai ouvir algumas orientações. Deus te abençoe.